o passado, o presente e as tendências para o futuro nas linhas das mãos. Hoje a gente vai falar sobre quirologia. Aliás, o Paulo Storniolo vai falar pra gente sobre quirologia. Segura aí que ele já te explica. Oi gente, tudo bem? Voltei e desta vez eu voltei com o vídeo prometido. Mais uma vez me desculpem por não ter postado quando eu prometi. Mas como vocês viram no vídeo de ontem, né? Não é porque eu quis, é porque houve um problema técnico. Então estamos aqui hoje novamente com o Paulo Storniolo. Tudo bem, Paulo? Tudo jóia? Tudo bem, muito obrigado pelo convite mais uma vez, né? E eu é que agradeço por tu ter me recebido novamente na tua casa e ter se disposto a regravar essa entrevista. Não tem dúvida, com muito prazer faria de novo o trabalho que você apresentou aquele dia, embora tivesse algum problema técnico, mas verteu bem para o nosso trabalho entre eu e você, fique tranquila. Ah, que bom. Então, gente, assim, o que é claro, o Paulo vai explicar aqui o que é a quirologia, mas a quirologia eu estou trazendo para que vocês conheçam, porque o meu canal ele é todo voltado para autoconhecimento e espiritualidade, e eu trago até vocês técnicas para aumentar esse leque de possibilidades de autoconhecimento. E a quirologia é uma delas. Então, Paulo, assim, eu coloquei ele no título, o pessoal já viu, né, a capa do vídeo, que é leitura de mãos. Beleza, então talvez a maioria deles conheça como quiromancia, mas tu trabalha com quirologia, né? Então qual é a diferença entre uma e outra? A pergunta é pertinente porque na realidade o povo, digamos assim, um grande número de pessoas conhecem os termos a quiromancia como o mais difundido, né? Eu tenho conhecimento da quiromancia, evidentemente que tenho, mas com os estudos que eu faço e com as buscas que eu tenho feito também, eu me posicionei contrário à quiromancia, porque eu vou explicar. Quiromancia é uma palavra grega, considerando que quiro é mão e mancia previsão. É um tipo de trabalho que poderia dizer, vou fazer uma previsão de um fato, de uma história, ou de um comportamento, de um fator que poderá vir a agregar a tua pessoa, através da quiromancia. Eu acho um tanto temerário, eu defendo a minha tese, fazermos a previsão da mão, dizendo a você, espera que o universo vai prosperar. Até ele pode prosperar, mas só vai prosperar se você pegar a mão desse universo e caminhar em direção àquele foco. Então eu parto do princípio que nós temos que ter o que é a movimentação, temos que ter o que é a busca de maneira direta e objetiva de um assunto que necessita da nossa intervenção. Aí então eu trato da quirologia, que também é ainda uma palavra de origem grega, certamente com a diferença do final. Quiro é mão, logia é estudo, logia é conhecimento. Então, ao pegar a mão do cliente, que depois eu explico bem detalhado como é que isso é feito, ali eu vou ver as ferramentas, observando detalhes técnicos, como, por exemplo, uma estrela, ou um triângulo, ou uma cruz, ou até uma própria de uma ilha, no meio das linhas, e eu vou dar um diagnóstico, entre aspas, de que está fazendo aquele momento ali. O que aquela realidade da quirologia tem para te mostrar, onde tu possa dar o teu movimento em direção a um trabalho, a uma transformação, ou uma mudança do lado até sentimental, até sexual também, não tem problema. Tudo está dentro da própria mão do ser humano. Então, de certa forma, é assim, a quiromancia, ela dá uma previsão, às vezes até há quem insiste em dar uma previsão exata, né? Vai acontecer tal coisa contigo em tal período da tua vida. E a quirologia, ela não se arrisca a fazer isso porque muito do nosso futuro depende das nossas atitudes. Se tu tomou, se tu não tomou, exatamente, aí tu já muda o teu futuro, do né? nosso movimento, porque a quiromancia como tal, ela nos deixa paralisados, porque a gente não toma nenhum tipo de atitude para que haja aquele fator a nosso favor ou não, né? Já a quirologia não, ela mexe com o teu interior, ela determina o teu condicionamento próprio em busca dessa situação. Há pouco você falou, eu captei a tua mensagem com relação à espiritualidade, né? Lembra? Iniciou a falar aqui a nossa conversa tratando que você trata de temas espirituais. Ótimo, excelente. E aí eu te digo a seguinte questão. Sabia que na própria mão nossa existe uma cruz
uma cruz exatamente entre duas linhas importantíssimas, que eu vou enumerá-la aqui, essa é a linha do coração e essa aqui é a linha da cabeça. E nesse meio, exatamente aqui que essa cruz está, ela está chama-se o quê? Cruz mística. Então, claro que isso aí não é um sinal que nós todos temos. Não. Pode ser que você tenha, e aliás depois eu vou imprimir a tua mão, evidentemente aqui ao vivo, digamos, entre nós, e pode ser que não tenha, mas o fato de não tê-la não significa que você não seja um ser espiritual. Então a quirologia já mostra esses pequenos detalhes importantes para que você, ao compreendê-los, poderá extrair dentro de si mesmo o conhecimento e passar a pessoas que necessitam da tua palavra, do teu apoio, das tuas manifestações espirituais. Nós somos seres de luz, né? Temos que manter isso até o final da nossa história. Então, a quiromancia, se alguém vê a minha mão e diz assim, Fernanda, eu tô vendo aqui que vai haver um amor daqui a tanto tempo, com tal idade. Sim. Aí qual é a tendência da Fernanda, da Maria, do João, do Pedro? É de ficar esperando que aquilo aconteça. Tá. E na quirologia não, esse grande amor ele é visto como uma tendência, desde que tu faça as ações necessárias para chegar até ele e não ficar esperando sentado. E aí a Fernanda, como tantas clientes que chegam para mim e dizem, olha Paulo, eu não consigo ser feliz no amor, ou eu não consigo ter uma carreira dinamizada, um trabalho. Aí eu vou lá verificar, dentro da palma da mão dela, se a linha do coração, por exemplo, que é a linha que fala do amor, do sentimento e também da sexualidade, se não tem nada que estaria ali impedindo um procedimento, uma ilha ou um pequeno ramo que dirige-se a um ponto que está negativando a tua linha do coração. Então, tudo depende da argumentação que eu enxergue e verifique na palma da mão do cliente. Não adianta eu não tenho amor, não consigo. Agora eu pergunto, você tem o teu magnetismo pessoal? O que é o magnetismo pessoal? É aquele poder que nós temos de nos apresentarmos ao mundo. Atrair relacionamentos tem duas situações, causa e efeito. Qual é a causa da atração? É o nosso interior. Ele que é o causador da atração da pessoa que vem, que é o efeito, o amor. Se a minha causa amorosa está com medo, insegura, né, não tenho essa capacidade de passar ao outro essa realidade, o efeito, que é o amor, ele até pode vir. Mas dura pouco, porque ele vê que a pessoa que é a causa, que seria a causa que ele possa encontrar, está completamente desajustada. Então nós vamos prepararmos para sabermos do nosso potencial, do nosso magnetismo. E na mão exatamente tem esses detalhes. Então, assim, antes de mais nada, claro, a gente não vai poder fazer uma leitura completa aqui, mas dar para vocês noções básicas para que vocês decidam se a quirologia é um tipo de técnica para o processo de autoconhecimento de vocês, né? Eu trago a informação e vocês com livre-arbítrio tomam as decisões, né? E tem aqui o Paulo como referência para que vocês possam procurar depois. Mas assim, Paulo, como é que a gente... Vamos começar pelo começo, né? Qual das duas mãos deve ser lida? Aliás, lida não, analisada, Analisada, né? É o termo mais técnico e mais interessante, né? Existe realmente, Fernanda, a ideia de que a pessoa, olha, eu sou destro, então a minha mão dominante é a direita, né? Ou eu faço tudo com a esquerda. Não, não é assim. Existe uma técnica muito simples, muito fácil de entendê-la, que é o cruzamento das mãos. Tu até pode fazer porque já conhece a técnica, já conheço, né? Por causa do vídeo anterior. Então, tu mostra para o cliente como é que é feito, por favor. Então assim, ó, a gente pega as duas mãozinhas aqui e sem pensar, sem usar a mente lógica, tu simplesmente vai fechar a mão cruzando os dedos. Assim, ó. Tá. Ó. Perfeito. Aqui, cruzou. Vocês sabem que o meu dedo não dobra, eu já falei em outro vídeo, né? Fechou aqui. E aí, depois que tu fechou, é uma única vez. Eu só mostrei várias vezes para vocês não perderem o movimento, tá? Fez assim, cruzou, olha qual é o dedão que ficou por baixo, né? É esse aqui. No meu caso, é o esquerdo. O dedão esquerdo ficou por baixo e o dedão direito ficou por cima. O que ficou por baixo é da mão que deve ser lida. Exatamente. A mão dominante dela é a esquerda, não importa se ela é destra. Eu também tenho a mesma história. Eu sou destro e a minha mão dominante é a esquerda, conforme está aqui com a Fernanda. Então essa mão eu vou pegá-la. Primeira coisa que se vê então é exatamente esse tipo de mão e depois eu tenho que ver o contorno da mão. Exemplo,
se a mão é água, se a mão é fogo, dependendo do contorno, dependendo do comprimento dos dedinhos dela, se a mão é terra, filosófica ou espiritual. Tudo isso eu faço na hora com o cliente, explicando com detalhes, evidentemente. Depois desse fator de ver as coisas assim de maneira direta, eu tenho que passar uma tinta, que eu também vou passar aqui. A tinta é que vai formatar, posso mostrar aqui? Claro. A tinta é que vai determinar o aparecimento de linhas, de montes, de sinais que as nossas mãos contêm. E somente com a tinta que a gente tem uma visão exatamente técnica do que eu posso falar. Aquela pessoa, quirólogo, que trabalha com as mãos, ao olhar a mão nua, até ele vai ver, mas vai ver somente as linhas principais, cabeça, coração, carreira, que aparecem nas suas mãos, né, de maneira direta. As mais fortes, né? As mais fortes, que são essas aqui, ó. É a linha do coração, a linha da cabeça, a linha, aqui é a linha da vida, aqui, né? E também a linha da carreira que sobe aqui no meio da mão. As demais informações é impossível olhá-las. Por isso que é necessário esse trabalho bem cirúrgico da minha parte, que é captando a essência. Às vezes tem um monte, Júpiter, por exemplo. Júpiter, que é esse monte aqui, né? Debaixo do dedo indicador. Às vezes tem uma estrela em cima, uma cruz, que muda todo o conceito de Júpiter, dando a você uma forma de ver as coisas de outra maneira. Aí que reside a beleza da quirologia. Porque você pode trabalhar isso aqui, pode incentivar que aquele fato venha ao teu encontro e não esperar que as coisas são ditas, olha, vai te acontecer, espera, né? E aí a espera reduz-se num estresse, numa falta de confiança também, de não fazer nada, porque não aconteceu nada. E por aí vai. Então, assim, a quirologia, ela não vai analisar só as linhas da tua mão, né? Porque, como o Paulo disse, tem pelo menos 3 aqui que são as mais fortes. Eu mostro para vocês aí, deve estar aparecendo em alguma parte do vídeo, tá? É a linha, a gente vai analisar o formato da mão para saber de que elemento ela é. Sim. É, né? Água, terra, ar. Fogo, filosófica, mística, enfim. Tem mais isso. Além dos 4 elementos, tem Sim, mais a filosófica tem e a mística. bem mais. Né? Então, é o formato da mão, aqueles gordinhos, né? Esse que ele chama de montes, né? São os montes. Essas né? almofadinhas que tem aqui embaixo dos dedos, eles têm tamanhos diferentes. Uns são mais cheinhos, outros são mais vaziozinhos. Uns são maiores, outros são menores. Ele analisa o formato da mão, essas almofadinhas, as linhas, o que mais? As condições que as linhas procedem, onde elas terminam, tem linha que termina no Monte de Júpiter, outra, por exemplo, a linha do coração termina no Monte de Saturno. Então, cada terminação dessas linhas direciona um condicionamento. O trabalho é muito minucioso nesse aspecto, entendeu? E aí, como é que você vai receber essa informação? A resposta é simples. Eu tenho uma técnica de, depois da impressão feita, né, eu levo a impressão da pessoa para o meu estúdio em Porto Alegre e ali eu vou estudar e vou comentar, eu vou conversar, como se estivesse na tua presença, tudo que detém a tua mão, por um período de 1h30 e mandá-la a informação para o teu e-mail. Você salva em pendrive e vai escutar quantas vezes quiser. Então, é uma coisa dinâmica, não é escrita. A escrita, ela a gente não sente nada na escrita, a não ser só lendo, evidentemente. Mas a palavra, o que eu estou falando agora, desta maneira, é que você vai ouvir. Agora, vai ouvir o quê? Eu não sei. Até porque eu não faço nenhuma pergunta, até é bom que tu saiba, não faço nenhuma pergunta para o meu cliente do gosto, do desgosto, dos fracassos, do sucesso dela. Eu não quero saber nada do cliente, porque aí eu vou ficar submetido às informações que ela está me passando, pelo seu ego, pela sua estrutura, pela sua vaidade, né? É normal. Então eu pego a mão é que vai falar. Ela não mente. Aqui é a tua essência. Na realidade é isto aí. E eu vou descobrir conversando e te mandando através do e-mail, que é inédito no Brasil, não vejo, até hoje não vi ninguém fazer esse trabalho na quirologia, pelo menos aqui em Porto Alegre não existe. Acredito que em outras capitais também não. E foi bom tu ter dito isso. O Paulo, ele é de Porto Alegre, mas essa leitura ela pode ser feita à distância. Ele manda um vídeo introdutório, vamos dizer assim, né? Que te explica como tu deve mandar a cópia, vamos dizer assim, da tua mão, não é das tuas mãos. É uma mão só. Mão, né? De acordo com esse exercício aqui que a gente acabou de aprender.
né? Que tu vai precisar, agora ele vai fazer na minha mão para vocês poderem entender, vocês vão ter que fazer aí na cidade, no estado de vocês e mandar para ele poder analisar. Ele não faz nenhuma pergunta sobre a tua vida e inclusive ele não quer nem saber, né? Parece eu no tarô, não quero saber por que tu tá me procurando, deixa que eu vejo nas cartas e tu vê na mão, né? É porque na realidade se você me enche de informações, é lógico, eu sou um ser humano, eu vou agregar aquelas informações que você me passou e aqui de forma inteligente eu vou dizer um fato, aí ele vai pensar, puxa vida, como é que ele sabe? Eu não sei nada, que eu sou um bom ouvinte. Então eu captei a tua informação e passei para cá. E tu fica sugestionado Sugestionado às informações. Como também não quero saber o que a pessoa faz, qual é a profissão na essência. Porque às vezes eu posso não gostar daquela profissão. E aí vai falar meu lado racional, olha, não é boa essa profissão por tais razões. Não. Só quero saber, trabalha assim, trabalha ou não trabalha, eu vou dizer exatamente o que eu penso a respeito da condição que ela tem de exercitar um tipo de trabalho. Por exemplo, a pessoa, essa menina aqui, querida amiga, que ela trabalha com a mídia, ela deve ter, depois eu vou ver, um monte de mercúrio muito bom, muito bem evoluído, que é esse aqui, ó. Então é a almofadinha debaixo do dedo mindinho. Porque essa almofadinha é que manda, que determina essa verbalização, a forma de comunicar-se com o público. E ela comunica-se de maneira fantástica. Por quê? Porque facilita através desse monte. Aí eu vou percorrer outro monte, um exemplo. O monte de Vênus, amor, sentimento, sexualidade. O monte de Vênus está debaixo de qual dedo? Do polegar. Do polegar. Do polegar. É toda essa almofadona aqui? Enorme. Ah, ela é bem maior, amor. E essa almofadona é que funciona muito bem no sentimento e na nossa sexualidade. Porque dependendo da energia que essa almofadona tem, vou dizer a você com muito carinho se está essa sexualidade ou amor abaixo da média. Uma hipótese. Paulo, quando tá tudo bem, tá tudo equilibrado, a almofadinha é dura? Não é dura. Ah, tá, não, porque a minha tá bem murchinha. Ela é assim, é suave. A minha tá murcha. Ela é suave no toque, até porque a mão água, que seria, digamos aqui, ela tem uma mão água, que é esta aqui, o exemplo. Por que água, Paulo? É porque é gelada? Não, é que ela tem essa sensualidade no toque. Todos os montes dela são bem suaves, não é aquela mão terra ou a mão fogo, ou mais ainda a mão ar, que às vezes são secas no toque. Então aqui eu já tenho um passo bom no momento de fazer a minha interpretação no meu estúdio, porque eu toquei na mão. Agora ela disse uma coisa interessante, Paulo, dá para fazer a longa distância? Sim, só que na longa distância eu não tenho toque, claro que não. Falta essa parte técnica. Mesmo assim, com o passo a passo eu sei descobrir quais são os elementos que constituem esta mão água somente pela impressão da palma da mão. Sim, tu vai ficar com... Aqui é 1% da interpretação da tua mão, 99% está ali na cópia. Ali na cópia. Então, assim, nós temos pelo menos 3 linhas principais, né? Porque é o sentimento, são as nossas emoções, fala de amor também, ou a maneira com que nós lidamos com o amor? Porque aqui tem um monte de Vênus. É o comportamento do amor, né? De que maneira, porque a linha do coração para mim é mais difícil de interpretá-la, porque veja, tem quirólogos que eu conheço que fazem uma interpretação separada da linha do coração. Eu já não, eu busco uma determinada comparação entre a linha do coração e a linha da cabeça. Por quê? Porque eu vejo na linha do coração sentimento. Muito bem, é sentimento. Ótimo. É a maneira com Só que a linha sinto. Da cabeça, ela vem no lado intelectual, ela vem do lado racional do ser humano. Então, dependendo, por exemplo, se nós temos uma linha do coração de forma arqueada, arredondada, ela tem um plano de conduta ali no amor. Mas aí a linha da cabeça dela é reta, que é o lado racional. Então, mesmo que ela tenha todo aquele aparato todo do amor, a linha da cabeça não permite, ou pelo menos obstaculiza aquele fator. Então, eu tenho que trazer à tona esse fato. Não vou criticá-la, nem aplaudi-la se for assim, mas eu vou mostrar o fato que está na palma da mão. Aí ela vai, o porquê que eu estou assim? Vai trabalhar para que as coisas fiquem mais harmonizadas. E a minha linha do coração, a nossa linha do coração, gente, fica embaixo das almofadinhas dos dedos. Quando Essa termina é os dedos ali, surge então a nossa linha do coração, exatamente aqui. Só que o que acontece? A linha do coração, ela começa aqui no mindinho,
né? Próximo do mindinho, né? Não, ela ao contrário, ela Ah, é? começa junto aqui ao polegar aqui, ó, e ela desce para lá. Ah, O ela... final é aqui, o Ah, final o começo é no indicador. é aqui Tá, perto. e o que que acontece? Como ela inicia aqui perto do indicador, é isso, né? Sim, aqui, ó. Ali, é a de cima. Dependendo de onde ela termina, muda o significado. Muda, e muito. Ela pode nem sequer começar no indicador. Ela É. pode começar no meio do indicador. Uhum. Ou no meio do anelar, ou no meio, entende? Então, onde ela começa e onde ela termina também determina o significado. É, né? na realidade, eu entendo assim também, ó, agregando as palavras que a Fernanda está falando, nós somos personalidades distintas, né? Não existe em nenhum lugar do mundo uma mão igual a outra. Para mim seria muito fácil eu pegar a mão da Fernanda e a mão da Beatriz, da Maria e fazer tudo igual, porque não houve mudanças, é as mesmas linhas. E um detalhe técnico, agora me lembrei de falar, as linhas são mutáveis, não são imutáveis, elas se transformam com os nossos procedimentos. Então por isso que eu digo, nós estamos em perfeitas transformações, sejam quais forem, e a mão é um registro exatamente bom para se obter essas informações. Na Índia, há tempos atrás, havia um exemplo, um homem, digamos, numa aldeia na Índia, que ele lia a mão. E como é que era feito? O pai de uma determinada criança, ao nascer esse filho, quando ele tinha 5 anos, levava na frente desse homem, que era o sábio daquele local, para então que esse homem fizesse exatamente isso, de maneira rudimentar, mas faziam, e anotavam os detalhes. Passado mais 5 anos, o mesmo pai ou a mãe levava de novo o filho. Então havia um acompanhamento até nesse assunto lá, porque é muito sério a leitura da mão da Índia. Na Índia se faz leitura da mão na rua, é uma proliferação desse assunto. Aqui é um pouco de tabu ainda, né? Mas é sério porque é a nossa personalidade, não tem como falar. Aí se me perguntam, eu quero saber do João, lê a minha mão e fala do João. Em primeiro lugar, não é possível falar do João na tua mão. Eu vou falar da Maria, que é a mão que está me dando, e não o João, porque eu não estou vendo nada do João aqui. Por isso que a ciência, uma ciência, no meu ponto de vista, exige essa agudeza de estruturas que eu posso oferecer. E eu faço com muita responsabilidade, porque eu mando para você uma gravação minha de 1h30 sem conhecê-la, é muita ousadia, né? Mas eu mando. Então, não adianta eu chegar para ti e dizer assim, ô Paulo, vê aí pra mim como é que tá o meu relacionamento com a Joana, né? Que o pessoal que acompanha o meu canal já sabe da minha orientação sexual. Vê aí como é que tá o meu relacionamento com ela, vê o que ela sente por mim. Tá. Não, ela não tá aqui. Não está aqui. Quem está aqui sou eu e como eu me dou. Eu ou posso como eu me dizer relaciono. como tu trata a Joana. Isso, como é que eu me relaciono Como tu com ela. relaciona-se com ela, de maneira que é você que é uma individualidade, né? Você tem as características pessoais que pode atrair ou repelir a Joana. A Joana pode te amar, muito bem, tomara que seja sempre assim, mas às vezes não está preparada para ofertar a ela o que ela precisa, o amor, a cumplicidade e o sentimento. E aí não há uma boa harmonização, mas individualmente é o critério individual, porque essa tua mão só existe no teu organismo, não tem lugar nenhum do mundo, só faz parte da tua essência. Então é assim, ele vai analisar a minha linha do coração para ver como é que eu me sinto, como é que eu me comporto nos relacionamentos, o que é que eu trago até talvez até nível de trauma, né, nas minhas emoções, que me trava talvez nos relacionamentos, ou que seja alguma potencialidade emocional que eu devo usar mais e não estou usando. Ele vai ver aqui o meu monte de Vênus, que é essa linha que faz o contorno do dedão, né? Para ver a minha sensualidade, a sexualidade, e até então as duas estão falando um monte de coisa bacana. Aí ele vai olhar a linha da cabeça da Fernanda, que é a linha que está abaixo da linha do coração. É a segunda dobra ali. É a segunda dobrinha abaixo da linha do coração e ver que a linha da cabeça é como que poderia prejudicar toda essa potencialidade. Pode prejudicar se essa linha da cabeça for reta. A retidão da linha da cabeça é boa para alguns casos. Agora, ela entra em choque com a tua suavidade do coração, que ela é curva, que ela é boa, entendeu? Que ela atrai, mas a cabeça é racional, ela corta, ela poda. Não é bem assim, ela é crítica. Então, tu pode amar, mas sempre com aquele senso de critérios de crítica, de exigências.
E aí essa linha mesma da coração, ela lá parada, estaciona aqui em Júpiter. Júpiter, além de comando e liderança, que nós temos que ter em Júpiter, também representa as expectativas. E quando se tem muita expectativa num relacionamento, a coisa não funciona. Exige demais da pessoa. E aí nós temos o quê? A perda daquele sentimento. Então veja, quantas minúcias vocês têm nas mãos e não sabem. Não sabem. E por isso que num primeiro momento eu olho a minha mão, eu olho a tua, parece tudo muito parecido. Ficou redundante, mas você já me conhece. Né? Fica tudo muito, né, bem semelhante. Nossa mão eu acho que é as linhas assim, assado. Mas o que ele vai fazer agora na minha mão, que é essa cópia aqui com aquela tinta, vai permitir que linhas que não existem na minha mão... Sinais também. Sinais que não, pelo menos não é que não existem, que não dá para ver assim a olho nu, apareçam. E linhas que estão na mão dele, que eu não posso ver, apareçam também. Então isso já faz com que as nossas mãos deixem de ser parecidas, como era naquele primeiro momento. Elas se tornam completamente diferentes. É como as nossas digitais. Exatamente. Que são completamente diferentes. Não tem uma igual a outra, né? Vamos mostrar para eles como é que faz isso aqui, então? Eu vou fazer de maneira bem calma, bem tranquila. É um equipamento que eu tenho aqui meu de trabalho. Aqui eu tenho uma espécie de rolo. E nesse rolo tem uma tinta e eu vou imprimir, passar aqui. É alguma tinta específica? É aquela tinta de carimbo, ela não vai sair tão fácil, né, Fernanda? Mas ela, pelo menos, aí o ideal da tinta é captar todas as informações decorrentes da tua estrutura ou da tua personalidade, né? Por exemplo, estou passando aqui no polegar. O polegar, para mim, é um dos dedos mais importantes do polegar. Por quê? Porque, veja, é através do polegar é que o ser humano desenvolveu aquela atitude de pegar os objetos. Se nós não tivéssemos essa de pegar os objetos, não teríamos essa cultura toda aí à nossa disposição. Imagina tu com a tua mão que não possa captar, pegar um objeto. Fazer o ganchinho, né? Não Fazer tem assim. como. Entendesse? Então, aqui para mim esse polegar ele tem uma influência fantástica, porque tem um polegar oponível, tem um polegar com a falange menor que a ponta menor é a lógica do outro lado, enfim. Mais no centro não precisa, onde ficou Vou clarinho passar ali? mais no centro aqui. Aqui tu tem Olha, a mão côncava. E a mão côncava e às vezes vamos ver como é que Deixa eu mostrar para eles primeiro como é que ficou. Gente, olha só como é que ficou. Fica assim. Fica assim. Fica bem escurinha e agora a gente vai imprimir, né? Imprimir. Agora eu vou pegar a tua mão, vou centrar nessa folha e apertá-la um pouco, até comprimir no centro, porque o centro é que estão as linhas principais também. Deixa eu te ajudar também aqui. Deixa assim, tá bom assim, tá. Levanta a mão reta para cima, perfeito. Mesmo apertando ficou um pouquinho falha ali, mas não tem problema nenhum. Esta é a mão dela. Esta mão dela, eu no estúdio lá, eu vou traçar, como essas outras aqui que eu já apresentei, os nomes respectivos, os nomes que estão agregados, o Monte da Lua, Monte do Sol, linha da cabeça, uma ilha e tal. Porque quando eu olhar essa mão lá no meu estúdio, eu já tenho os detalhes técnicos aqui. Depois eu fotografo a mão e mando para ela no seu WhatsApp, ao examinar, ao ouvir a locução, também vai acompanhar a trajetória da mão dela. E é minucioso, né, Paulo? É bem detalhista, porque não tem como fazer de uma maneira extremamente rápida, porque exige da minha parte uma manifestação mais profunda, porque cada mão é uma história. Até é oportuno apresentar aqui, posso apresentar? Eu ia te dizer, antes de tu mostrar, deixa eu explicar para eles. Gente, o Paulo, ele tem praticamente, não é uma calçada da fama, porque não são, né, não são os pés nem os calçados. Mas agora tu tem o privilégio de ter a cópia da mão da Fernanda, mas ele também teve uma cliente muito especial aqui no estúdio dele, que foi a Vera Holtz. Pode mostrar. A Vera Holtz é uma pessoa magnífica, como vocês conhecem, evidentemente, né? A nossa artista Vera Holtz. Ela me deu um privilégio de mostrar a sua mão. Havia uma forte... Em Porto Alegre ela se apresentou no teatro e eu, evidentemente, fui convidado e sem ela me pedir, sem eu insinuá-la, ela viu essa foto da palma da mão e se dirigiu à minha pessoa e quase que me exigiu que eu fizesse a leitura da mão dela. Eu me surpreendi porque pelo excesso de linhas, eu tenho aqui até a cópia da mão dela, posso mostrar já detalhe por detalhe, não vou mostrar a essência porque eu já comentei com ela, mas tu vê a responsabilidade minha naquele dia, porque ela se permitiu que eu olhasse na sua, digamos assim, sua intimidade, né? Porque a mão revela essas intimidades.
E eu tive o privilégio de mandar, e ela me agradeceu muito pela oportunidade. Então veja que esse sistema, ele funciona. Nada contra as pessoas que fazem outros sistemas de premonições, de atitudes de intuições, enfim, não importa. Importa que nesse sistema aqui é mais evidente, é mais palpável, é mais concreto até as nossas participações na vida de acordo com os nossos movimentos. Que as mãos estão em completo movimento, não diário, mas se eu pegar a mão da Fernanda daqui a 5, 6 anos, com muito prazer, eu vou fazer uma nova impressão dela. Por quê? Porque fatalmente vai aparecer, depois de uma linha grande, não é que vai aparecer uma linha enorme na mão dela, não, mas vai aparecer saindo de uma linha de importância como a linha da vida, a linha da carreira, por exemplo, e sai um raminho que cresceu num período e apareceu na mão, que vai dar uma nova atitude, ou vai fechar, ou vai bloquear aquela atitude, dependendo das suas manifestações pessoais. Para quem não conhece ou para quem não lembra quem é a Vera Holtz, vocês têm uma baita de uma oportunidade hoje, porque neste momento, hoje é 4 ou 5 de março? Acho que é 5. 4 ou 5 de março, 5. Acho que é 5. 5 de março, no Vale a Pena Ver de Novo, tá dando lá a Mãe Lucinda, né, da Avenida Brasil. Então tá lá a reprise para vocês lembrarem, tá? Quem Mas é ela a Vera parece Holtz. que está atuando numa novela das 8 agora da Globo também. Menino, não assisto mais, Parece eu não que tenho. ela está fazendo, não vi nenhum capítulo, mas ela foi, pelo menos na chamada, ela aparecia, né? É? Agora, falando dela, é uma mulher, é uma pessoa excepcional. É uma sensibilidade, assim, que me deixou impressionado. Claro, até porque o que ela faz, né? Mas ela, visualmente, ela me tratou de uma maneira muito digna e eu fiquei muito recompensado por essa oportunidade que ela me deu. Mas eu estou à tua disposição para que nós tenhamos que fazer essa mesma conversa, esse mesmo estilo, dentro da palma da tua mão. É um critério que eu utilizo. Eu tenho clientes minhas também, além da Vera, que me privilegiaram. Eu tenho clientes que eu mandei esse passo a passo, por exemplo, para Genebra, né, na Suíça, mandei para a Itália, mandei para também Portugal e Espanha. Aí eu mando, é o e-mail chega lá no mesmo momento. E as repercussões do retorno, do feedback, para mim foram muito boas também nesse assunto. Então, esta forma de autoconhecimento, ela é bacana porque tu vai ouvir o Paulo falando ali em torno de o quê? 1 hora, 1 hora e meia? 1 hora e meia. 1 hora e meia falando sobre ti. Coisas que talvez nem tu saiba a teu respeito. E como ele disse, né, de tempos em tempos as nossas mãos, elas mudam. E não pensem que são assim, eu tenho que analisar só o formato da tua mão, não. só os teus montes, como eu estava falando antes, né? Só as tuas linhas. Digamos que tu tenha uma linha ali, qualquer uma delas, bem retinha, tá? Bem reta e nada de especial ali. Ele só viu que tem uma linha reta, tá? Para vocês poderem entender. Daqui a algum tempo tu volta, tu mostra ali a tua nova impressão da mão e o Paulo percebe que pode... Olha só, por isso que eu tô dizendo que é uma coisa minuciosa, é detalhista, né? Porque tudo tá falando ao teu respeito. Pode aparecer o quê? Pode aparecer aquilo que ele chama de ramo. Não precisa dizer o significado, tá? Não, nem, tipo, né? Vamos deixar o pessoal entrar em contato contigo aí para saber o que significa esse ramo aí, né? Pode aparecer uma cruz, tu falou. Uma ilha. Uma ilha. Triângulo, estrela. Triângulo, estrela. Que mais? Tem o peixe, eu já ouvi falar em peixe também. Tem no final da linha da vida, tem uma formação que mostra um peixinho ali, um desenho de um peixinho, né? Também tem informações desse aspecto, o porquê daquele peixinho no final da linha da vida, né? Então aqui na quirologia, assim como na quiromancia, também tem o peixinho. Tem o peixinho. Então, gente, vocês conseguiram entender que cada um desses símbolozinhos pode aparecer na mão de vocês, significando outra coisa completamente diferente? E o porquê dessa importância. E Paulo, aproveitando mais, tu viu que eu sou uma pessoa que aproveita demais, né? Eu pego um gancho e já, vamos lá, vamos destrinchar mais ainda esse assunto. Não tem problema. Porque assim, claro, gente, eu tenho uma noção muito básica, tanto da quiromancia quanto da quirologia, por isso eu trouxe o Paulo. Pra mim tá meio esquisito fazer o gesto assim com essa mão carimbada, não tô me sentindo muito confortável. Ok. Mas assim, eu percebo que tem pessoas que querem saber sobre a linha da vida,
e dizem assim, aí tu vai explicar para nós se é crença, se não é, o que que acontece. Que a Boa linha da vida pergunta. comprida é vida longa. Existe, meus amigos, aquilo que eu chamo crendice popular, ou crenças populares, né? Na quirologia, ou até na quiromancia, isso foi muito dinamizada por aquele povo nômade, ciganos, nada contra, um povo culturalmente falando com as próprias essências, que eles é que produziram aqui para o Ocidente, trouxeram do Oriente, essas manifestações mais populares, ou seja, a leitura da mão, ou a quiromancia, mas é na rua. Eles não têm nenhum templo, não precisa, mas eles não fazem dessa maneira. E essa crença popular trazida aos nossos conhecimentos antigos, claro, manifestou-se, por exemplo, na linha da vida, que é uma linha muito controvertida nessa informação, dizendo o seguinte: linha da vida curta, vida curta. Linha da vida longa, olha, tua vida é longa. Não é exatamente essa questão que eu vou passar, porque não é real. No meu ponto de vista, o meu trabalho é feito pelo meu conhecimento técnico, pelo estudo, pelas pesquisas. Quando eu falo pesquisa, é pesquisa de campo, é pegar meu material, sair a esmo, procurando mãos adoidadas, eu já fiz isso muitas vezes, para colher as impressões, para poder ter contato com as pessoas. Tu já fez até com morador de rua, né? Já peguei, já fiz, porque eu queria ver o porquê daquele cidadão deitado ao chão. Qual é a diferença dele para a minha pessoa? Se nós temos a mesma mão, não os mesmos sinais, mas as mesmas mãos, e me surpreendi que aquela figura que está lá tinha linhas ou sinais que dignificavam a sua conduta, mas por razões técnicas ou razões políticas ou sociais, não teve a chance de aproveitar o que ele tinha na sua essência. Tinha também uma cruz mística do lado espiritual. Então, o tema ele é muito amplo. E aí vem a crendice da linha da vida, que eu vou desmitificar de maneira correta. A linha da vida não é, de forma alguma, aquela conceituação de tempo de vida. Como é que eu vou olhar nos teus olhos e dizer assim, menina, ou jovem, ou senhora, pela sua linha da vida, você vai durar até os 60 anos, 50? Tá com os dias contados. Isso aí é criar na pessoa um clima de terror, preocupação, de estresse. Então, na essência, meus amigos, o que a linha da vida confere? A linha da vida confere a qualidade de vida. Não importa se ela é curta ou se ela é longa, mas ela tem que ter qualidade. E um dos fatores que influenciam nessa qualidade na vida tem um sinal, chama-se ilha. As ilhazinhas que se formam na linha da vida dessa criatura são estágios negativos da saúde. Eu não vou também me aventurar e dizer esta ilha que é um problema pulmonar, é um problema... É sério isso aqui? Isso aqui é mas grave. Isso aí, eu não sou médico. Agora eu vou dizer com respeitabilidade que tem aqui uma perda de energia, que ela vai ver da onde que estaria situada essa circunstância. Conto um fato. Trabalhando numa feira aqui em Porto Alegre, chegou uma senhora bem educada, bem vestida, estendeu minha mão e me perguntou de maneira taxativa, sem delongas: Paulo, vê se eu tenho um câncer na minha linha da vida. Ora, meus amigos, como é que eu vou dar essa informação que exige, não é de mim esse comprometimento, dessa sabedoria, é de um médico, de uma pessoa que tem essa capacidade. Agora eu dizer que tem um câncer para poder dizer assim, não, imprima a sua mão que eu vou verificar lá na minha residência e a senhora vai me dar o valor X. Não. Seria contra qualquer princípio de um ser humano que está, no meu caso, tentando mostrar a ela algo bom, ou algo que pudesse recuperá-la daquele fato, mas não é dessa maneira que eu vou tratá-la. Então veja, linha da vida, meus amigos, não é tempo de vida, não é longevidade, é qualidade de vida. Então a linha da vida, vocês lembram que nós falamos aqui sobre, vou ter que fazer na outra, tá? Sobre a almofadinha do dedo de Vênus, que é aqui, é essa almofadinha do ladinho aqui, melhor, embaixo do dedão. Isso aqui polegar. É uma almofada, tá? Polegar, é um monte do polegar, perdão, é que eu sou, né? Debaixo do polegar, é esse gordinho aqui. Mas em volta dessa almofadinha tem uma linha. Esta é a linha da vida, né? É ali que ela começa e ela pode... circunda a linha da vida. E depois tem um detalhe interessante. Em cima dessa almofada, que eu gostei do termo, que é o Monte de Vênus, ali pode ter outras circunstâncias. Por exemplo, pode ter uma linha que acompanhe
Eu não tenho essa linha, mas aqui é a linha da vida, né? Aqui pode ter uma linha paralela, que desce junto à linha da vida. E essa linha paralela, no meu trabalho, no meu estudo, ela tem duas teorias que exemplificam como elas são. Por exemplo, tem uma teoria alemã que chama essa linha paralela à linha da vida, eles chamam de linha irmã à linha da vida. O que é a linha irmã? É uma linha que dá guarida, que dá proteção, caso você tenha alguma dificuldade física. Então essa linha recupera de maneira assim bem rápida e bem objetiva que você se restabeleça de algum problema de ordem físico. Isso é uma teoria alemã. Agora, tem outra teoria que eu até gosto mais, até porque essa linha está em cima do monte de Vênus. Vênus é amor, sentimento e sexualidade. E na teoria italiana, essa mesma linha que os alemães chamam de linha irmã, eles chamam de linha de quê? Da alma gêmea. Ai, Paulo, vê pra mim se eu tenho essa linha, faz favor. Não, eu quero saber da saúde, não é do amor. Agora, eu teria que olhar com melhor minúcias não, aqui. sim, você tá brincando, porque não tem como agora, ver aqui agora. Aí vai perguntar, é boa pergunta? Porque a nossa consulta é dinâmica, assim que eu gosto. Alma gêmea. Ao ver a alma gêmea, eu vou dizer, não, tu tem alma gêmea, vai ter alguém da alma gêmea. Eu estou fazendo uma previsão, mas não é esta o fator da previsão, não é assim que eu vou dizer. Tu tem ali a linha da alma gêmea, mas não significa que tu vai capturá-la, que tu vai atraí-la. Aí tem que ser aquilo que eu falo do magnetismo pessoal, para trazer, tu tem um potencial, o potencial está pronto. Agora, tu está exercitando esse potencial? Tu está fazendo funcionar o teu magnetismo para que a outra pessoa, que é o efeito do amor, venha e se concretize como a tua alma gêmea? Ah, eu não sei. Aí eu vou ver a linha do coração dela, destroçada, com ilhas, vai para cá, vai para lá, não sabe o que quer. Então, a alma gêmea não chega, embora tenha a linha. Exatamente. Até vem aquela questão também do poder pessoal, do Claro. magnetismo pessoal. É mais ou menos assim, por exemplo, se o meu monte ali do dedo mínimo, né, a almofadinha que está debaixo dele, que é o monte da comunicação, tu Mercúrio, disse, né? Mercúrio, é. Que tem a ver com a comunicação, né? Exatamente. Se ela for bem, como é que eu posso dizer, bem formatada, se ela for equilibrada, se estiver me mostrando que a comunicação é um potencial da Fernanda, mas a Fernanda é uma pessoa tímida, é uma pessoa insegura, ela tende ao medo. Aí de falar em público. eu vou me permitir, porque a hora que você está falando, eu já estou vendo a história, entendeu? Está passando aqui na memória. É o que acontece comigo. Então, na realidade, assim, ela tem a comunicação, muito bem, ela tem essa comunicação. Mas aí o porquê que ela não dinamiza essa comunicação? Por quê? Porque tem um outro monte que compromete ela, que é o Júpiter, que significa comando, liderança e determinação. O Júpiter já está abafado, está achatado, digamos assim. Então, aquele potencial de Mercúrio está estagnado, embora queira sair, ela não sabe mensurá-lo, determiná-lo aquele procedimento. Então veja, tudo tem ligação nas linhas, depende, claro, da pessoa que está analisando. E eu faço essa análise com muito zelo, com muito cuidado. E depois tem um detalhe, quando eu termino a gravação, de 1h30, depois que fiz uma pesquisa enorme para chegar nessa 1h30, eu não escuto a gravação. Por quê? Se eu escutar a gravação que eu vou mandar para você, fatalmente o meu lado racional pode vir e dizer assim para mim, Paulo, essa frase que você falou está um pouco pesada para a pessoa, não manda essa frase. Eu não faço edição como você faz, claro, é necessário. Agora, no meu trabalho, porque venho de uma atitude na qual representa o meu conhecimento técnico e também de outro fator mais interessante que o conhecimento técnico, que é a intuição. Eu sabia que tu ia dizer isso. Eu intuí que tu ia dizer isso. Sem a intuição, meus amigos, eu não falaria nada, como agora está acontecendo. Não houve entre nós, com todo carinho digo isso, nenhum acordo. Eu estou falando aquilo que eu sinto nesse momento, o que vem. Se alguém me passa, e eu tenho certeza que estou sendo visado por esse alguém, é porque eu quero dizer aquilo que eu sou, da maneira como eu sou e como me sinto. E assim eu trato você, com a minha lógica, um pouco evidente, mas largando a minha intuição, viajando na minha intuição. Eu pego a mão da pessoa na minha residência e olho, até chegar a uma informação, eu demoro. Porque
A impressão que eu tenho é que a pessoa está do meu lado. A energia que está contida na palma da mão dela se transfere. E eu sinto, graças a Deus. E assim é que eu trabalho. E me diz uma coisa, Paulo, ok. Depois que eu descobri qual é a minha mão dominante, no meu caso, a esquerda, mesmo que eu use mais e escreva com a direita, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, afinal de contas, o que significa a direita? Ela não é usada para analisar nada, no caso da quirologia. Dizem alguns quiromantes antigos que a direita poderia ser usada, por exemplo, naquela história que eu desmistifiquei, se nós termos uma linha da vida curta naquela mão dominante, e ela tiver a mesma consistência lá na mão que não é dominante, curta também, essa é uma coisa fatal. Você vai durar um pouco porque as duas mãos estão com a mesma informação. Não é assim. Para mim, a mão que não se usa naquele momento é a mão do passado. Eu não tenho a intenção de perquirir ou buscar algo do passado. Porque todo o meu trabalho, Fernanda, é com o momento. Eu não estou preocupado com o passado, porque o passado não temos como mudá-lo. E não estou preocupado com o futuro, porque o futuro depende da tua mão agora. Então, eu estou preocupado com o teu momento. É o momento que está atravessando hoje, com a sua dificuldade, com o teu desamor, ou com o teu fracasso, ou com o teu sucesso, que tem que ser mantido também. Então, por isso que eu não fico alienado com o passado. Claro que o passado, se eu fosse um psiquiatra, um psicólogo, teria subsídios de mostrar o presente através desse passado. Mas na quirologia não tem essa preocupação, não. Vocês viram que o Paulo acabou de validar uma coisa que eu já falei para vocês em outros vídeos? Que o passado influencia no presente e o presente influencia no futuro. Como o passado já passou, o que importa é o agora. Para que tu possa planejar, tentar, pelo menos dentro das tuas possibilidades, um futuro. Coisa que nem diz, eu costumo dizer para as pessoas, aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ok, deixa a vida me levar, a vida leva eu, mas depois não reclama do que vai acontecer. Tu não está planejando, tu não está trilhando um caminho, está deixando acontecer a esmo. Só que tu pode planejar, tu pode ver quais são as tuas potencialidades, tu pode ver o que é que tu tem para ajustar na tua personalidade, porque é uma persona, é só um personagem provisório, e resolver isso o quanto antes, para agilizar as coisas, para chegar até a tua meta, até os teus sonhos, até os teus ideais, o quanto antes. Claro, leva tempo para algumas pessoas, para outras que são mais conscientes conseguem fazer bem mais rápido, mas tudo depende do teu foco e da tua dedicação em autoconhecimento. Por isso que eu trago para vocês tantas técnicas, por isso que eu falo tanto, por isso que o Paulo pode falar ainda mais, todo mundo está ajudando vocês. Mas a questão é, tu tá se ajudando? Porque tu, no fundo, tu é um mistério para ti mesmo. E aí? O Paulo pode te ajudar a desvendar, mas tu também tem que fazer o teu esforço, tu tem que fazer a tua movimentação, tu tem que tomar uma atitude. Não é isso, Paulo? Perfeitamente, adequado. É exatamente aquilo que eu penso também, Fernanda. Nós temos o direito de manobrar o nosso próprio navio. Foi-nos dado o quê? Um conhecimento através da vida. Foi-nos dado a espiritualidade, que é inerente a cada pessoa também. Então nós temos o dever de manobrar isto de acordo com os nossos procedimentos. Claro, aconselhamento de A ou B, muito bem, seria bom acolhida, mas a essência é minha e tua. O poder está na tua mão, como eu sempre falo no final do meu trabalho. Você que direciona, você que harmoniza, você que tem o foco da sua história. Agora, as circunstâncias negativas sempre vão existir, mas se nós não tomarmos conhecimento do nosso valor, do nosso poder e do nosso magnetismo pessoal, meu Deus do céu, seria tudo bem mais fácil no meu ponto de vista. Tu tem que direcionar as tuas velas. Porque se tu não direcionar, o barco vai ficar à deriva e te levar para onde ele quiser. Exatamente. Paulo, então, muito obrigada mais uma vez por ter vindo até o meu canal, né? Ter se disposto a dar essa gama de conhecimento aqui para o pessoal e para mim também. E se vocês quiserem falar com o Paulo, marcar um atendimento com ele, tirar as dúvidas de vocês, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo todos os contatos dele, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem direitinho e até o próximo vídeo. Um beijo.